Olá, boa noite. Estamos começando mais um Momento Mulher. Queria agradecer vocês, nosso programa da semana passada com meu esposo. Estou até com saudade dele agora. E queria dizer para vocês que teve um casal, gente, que chegou na pastelaria e falou assim para mim: a culpa é sua da gente estar aqui hoje. Aí eu falei: uai, por quê, né? O Jonas falou para mim que eles falaram que a culpa era minha, né? Eles assistiram o programa, gente, e voltaram no tempo, naquele tempinho que os dois namoravam, eles iam muito na pastelaria e eles foram lá para voltar naquele tempinho de namoro juntinho, foi muito bonito. Eu gostei demais de ter visto os dois lá, ó, casalzinho, show de bola. Muito obrigado, viu? E serviu para vocês aí. E eu espero que vocês tenham também aprendido e ó, pega o marido, pega a esposa, vai dar uma voltinha, vai passear um pouquinho, né? Isso faz muito bem pra gente. E hoje aqui no nosso programa, nós vamos falar sobre tecnologia, uso do celular, né? Uso das redes sociais. E tem duas convidadas maravilhosas conosco hoje. Fiquem ligados, não sai do sofá, já compartilhe o nosso programa que eu tô esperando vocês aqui. Gênesis 41, 52. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Não desista dos seus sonhos. José, neto de Abraão, filho de Jacó, era jovem sonhador. Seus sonhos alimentaram a sua alma, guiaram seus passos. Desde jovem, ele sabia que Deus tinha um plano especial em sua vida. No caminho destes sonhos, ele enfrentou a inveja dos irmãos, a falsa acusação da mulher de Potifar e a prisão. No deserto das provas, jamais negou o seu Deus, nem desistiu de seus sonhos. No tempo oportuno de Deus, José assentou-se no trono do Egito. Deus o transferiu da cadeia para o palácio. E José se tornou uma bênção para sua família e para o mundo inteiro. Você também deve focar seus sonhos nas mãos de Deus. Não desanime diante das lutas. Não desista dos sonhos de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Minhas convidadas hoje são a Keila e a Elza. A Keila é casada com o Juliano Júnior Pádua, tem uma filha linda, a Mirella Amorim Pádua, sua profissão professora e diretora na Escola Municipal Itaú de Minas. Nascida em Boa Esperança. Boa noite, Keila, tudo bom? Boa noite, Sara. Boa noite, pessoal que está em casa. E a Elza, que é nossa irmã também aqui da igreja, Elza Fausta, ela é mãe da Érica e da Patrícia, vovó de 6 netos e 2 bisnetas. Sua profissão era professora, aposentada hoje, né? Boa noite, Elza, tudo Boa bem, minha noite, irmã? Sara, tudo bem? Boa noite, irmãos presentes. Então, hoje nós vamos falar sobre tecnologia, né? O que essas duas têm a ver com tecnologia? A Elza está aqui com a gente, né, Elza? Você já usa há muito tempo o celular, Elza? Uso bastante tempo. E a Keila, gente, a Keila nessa pandemia teve que dar uma revirada, né, Keila? Porque ela é diretora de escola e as aulas foram online, né? E agora que vão retornar, né? Isso, foi uma mudança bem diferente para nós, assim, da educação, né? Estávamos ali acostumados com o corpo a corpo, com o presencial. A gente até brinca, né, que antes a gente proibia o celular para funcionário, para professor, pedia para não usar no horário de aula, os alunos também. E hoje ali o celular virou uma extensão do corpo, né? Uma extensão do nosso corpo. A gente vai em qualquer lugar, a gente está ali com o celular do lado para atender aí a educação. Sim. O que tem a ver, né, uma coisa com a outra? Então a gente está vendo aqui a tecnologia depois dos 50 anos, como que é o uso e também, né, nesta pandemia, como que foi o uso dessa tecnologia nas escolas, né, em trabalhos online que foram feitos e tudo mais.
Vamos fazer também um bate-papo aqui, né? Vamos conversar, entender as dificuldades, né? E as facilidades que a tecnologia trouxe para nós. Elza, minha irmã, quando você começou a usar o aparelho celular? Faz mais ou menos 15 anos. 15 anos. Foi difícil, Elza? Foi. No começo foi bastante difícil mesmo. Eu custei bastante a lidar, né, com o celular. Tenho dificuldade até hoje. Hoje, não vou falar que hoje eu domino bem o celular, porque não domino. Tenho bastante dificuldade, preciso de ajuda em muitas situações do celular, eu preciso de ajuda, eu não consigo dominar sozinho. Você tem redes sociais? Tenho WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Está ativo em todos eles? Muito pouco. Pouco. Uso pouco, mas eu tenho. Mas também tem uma tarefa grande, né? Esse tanto de neto para ajudar, cuidar, não é fácil. Tarefa grande, não muito dá muito grande, tempo viu, de ficar Sara? nas redes sociais não, né, Elza? É verdade. E Elza, e você teve ajuda, assim? Alguém te ajudou, neto, filho, como que foi? Minhas filhas me ajudaram bastante e até hoje os netos ajudam, mas hoje mais é os netos. Eu também, gente, eu tenho muita dificuldade e eu vou procurando aprender um pouquinho mais e meu filho até falou pra mim assim, mãe, sabe por que a senhora tem dificuldade? Porque a senhora não mexe. E essa é a realidade, a gente tem medo de mexer no aparelho, com medo de estragar, medo de fazer alguma coisa que vai me dar prejuízo, né? Então a gente fica meio receosa e fala, não, mas não pode ter medo, você tem que ir mexendo nas funções e aprendendo a mexer. Aí a gente vai, de pouquinho, vai aprendendo, né, Elza? Verdade, realmente. Quando a gente pega alguma coisa que, ai meu Deus, isso eu não vou dar conta, a gente chama alguém para poder ajudar. É verdade, pede ajuda. Muitas pessoas têm medo de mexer no celular por este fato, né, de estragar tudo isso mais, mas a gente vai tentando, vai aprendendo. E hoje, pelo que eu vi nas redes sociais, gente, tem curso para as pessoas assim mais velhas que não tem assim um neto, alguém que vai ajudar. Tem curso para poder aprender a mexer no smartphone, para aprender a mexer no notebook, no computador, no próprio celular. E já tem celulares que já vêm com a função para pessoas mais idosas, né? Já tem um celular para os idosos. Eu achei muito interessante isso. Porque aí os aplicativos já são bem assim diferenciados e bem mais simples para o uso deles, né? Do que um aparelho comum. Eu achei muito interessante isso. E a busca também pela tecnologia da faixa etária dos 50 anos aos 70 anos por aí tem sido muito grande. Eles estão interessados nisso. Por quê? Porque é uma faixa etária que hoje ainda estão ativos, né? E hoje a gente vê que o celular, a tecnologia está em tudo. Né? Então a gente não faz mais nada sem o celular. Antigamente o celular era só para fazer ligação, né? Você pegava, ligava, desligava e pronto. Aí já começou as mensagens e aí foi aumentando e hoje a gente paga conta pelo celular, né? A gente faz negócios pelo celular, né? O nosso trabalho é através do aparelho, né, digital e tudo está girando em torno da tecnologia. O mundo digital está além do nosso mundinho aqui, que a gente ia caminhando devagarinho e deu espaço grande para a tecnologia, né? E isso foi muito tempo ainda, né? Com o celular, o uso do celular, muitas das vezes, a gente, como você falou, a gente consegue resolver muita coisa. E ganha muito tempo que você, às vezes, ele pode aproveitar para outra atividade. Elza, e você tem algum benefício com isso, com o uso de aparelho, com assim, ter se adaptado bem? Tenho. A gente tem bastante benefício, né? Como aquele está falando, a gente ganha muito tempo, né? Sim. Muita coisa que a gente, às vezes, levaria 1 hora para resolver e ali 1 minuto, 2 minutos você resolve. Né? A comunicação entre a família, né? Pagamento de contas, né? Você faz pagamento de conta ali pelo celular? Eu tenho um aplicativo, né? E eu faço algumas transações. Alguns pagamentos eu consigo fazer pelo aplicativo. É bom. E a gente vai aprendendo, né? Verdade. Isso é muito bom. Keila,
E você teve dificuldade para começar a mexer celular, computador? Ou não? Aquele é nova ainda? Então, eu sempre gostei muito dessa parte da informática, né? Mas quando veio a pandemia, eu acho que isso assim ficou evidente que a gente não sabia muita coisa, né? A gente sempre gostou ali, igual na escola, sempre ligar um data show, colocar uma aula diferente. Isso pra gente já era uma aula diferente, né? E quando veio aí o uso mesmo da tecnologia para transformar em sala de aula, ficou assim evidente que o que a gente sabia não era suficiente. Mesmo a gente tendo facilidade, mesmo estando aí numa faixa etária mais nova, eu tive dificuldade. Porque não é simplesmente ali um WhatsApp, ou ligar e desligar, ou montar alguma coisa ali no Data Show, usar um PowerPoint, um Word, foi muito além que isso. Então, assim, a gente teve dificuldade, eu tive dificuldade até aprender, né? Aprender ali que o WhatsApp é além das mensagens, você pode fazer uma videochamada, fazer uma chamada em grupo, até ali a gente veio depois, né, com as plataformas, Google Meet, a gente tem o Google Forms, então isso daí foi também assim, de passinho em passinho, né, os aplicativos que a gente teve que baixar para montar uma aula, que você grava um vídeo aí depois, você não vai colocar às vezes daquela maneira, né, e a gente vai colocar aí, tem que editar de uma maneira simples que a gente consegue, que o nosso aparelho dá o acesso, mas a gente faz ali o melhor, né, para os alunos, para que chegar de uma maneira mais lúdica, que a família também entenda. A gente, né, como a tia Elza falou, tem muitas avós que usam o celular para ajudar o neto. Sim. Então, assim, a gente teve essa dificuldade, sim, de adaptar uma tecnologia para ela ir um pouco mais além do que a gente já estava acostumado, né, que era uma mensagem. Às vezes a gente tinha até o receio de montar um grupo de WhatsApp com a família, de isso invadir a privacidade do professor. Foi uma outra coisa também que a gente sentiu e a gente teve que abrir as portas de casa, né, o lugar que você está, para você ali dar uma aula, levar a informação, levar o estudo até a criança. E com a pandemia, Keila, as crianças passaram a ter a aula online, né? Como que foi esse processo? Você lembra bem? No ano de 2020, né? Aquele tumulto, vai ter aula, não vai ter, e quando vê, parou tudo. E aí? Foi assim, primeiro foi assustador, assim, foi meio, nós ficamos meio perdidos, porque a gente tá lá e no dia 17 de março para tudo. Aí a gente começou a ter férias, né? E depois a gente viu que não poderia ficar assim, sem a criança ter nenhum contato com o estudo. Então, o jeito que foi encontrando, assim, que foi ali fechando aos pouquinhos, começamos através do grupo de WhatsApp, que é um aplicativo que todo mundo tem acesso, sim, tanto os professores quanto os alunos. De início foi assim, aí depois a gente já começou a evoluir um pouquinho mais, né, criar um pouquinho mais de coragem, gravar ali os vídeos, que às vezes dava vergonha, porque a gente está acostumado lá na sala com as crianças, né? E quando você vai gravar um vídeo, a tela, você sabe que vai muito mais além, vai ficar aberta a muito mais pessoas. Então a gente ainda não tinha ali uma formação ou um jeito, muitos professores às vezes nem tinham um aparelho que fosse suficiente para dar essas aulas. Então assim, aí depois as coisas foram, a gente foi acostumando. Foi moldando, né, o ensino online e a gente conseguiu aí, através do grupo de WhatsApp, como eu falei também das outras plataformas que auxiliam muito, né, a gente usa muito ali o Google Forms para mandar as pesquisas que a gente precisa, uma entrevista para os pais, as provas para os alunos, são tudo no Google Forms. Tem o Google Meet aí, que a gente consegue fazer as reuniões, consegue, o professor, né, da aula, a gente chama de aula síncrona, que é ele presencial ali com o aluno, a gente tem professor que faz isso todo dia, como se fosse na sala de aula. Tem aqueles que fazem 2 vezes por semana, então a gente conseguiu uma maior interação e conseguiu abranger um pouco mais esse uso da tecnologia dentro da escola, mas no comecinho ali foi bem difícil mesmo. E o que vocês viram que veio dos pais, dos alunos? Eles abraçaram e conseguiram lidar com essa situação?
ou teve muita dificuldade? A gente teve bastante dificuldade, sabe? Assim, a gente, de início, acho que os pais acharam, já vai voltar logo, né? A gente não tinha noção de quanto tempo que a gente ia ficar. Então, de início ali os pais acho que não acreditavam que fosse tanto tempo. E assim como a gente teve a dificuldade nos aparelhos, você imagina nas casas. A gente tem casa aí de família com 3, 4 filhos, às vezes tem um aparelho, às vezes a internet é por dados móveis. Então a gente teve essa dificuldade sim com as famílias. A gente até parabeniza, né? Todas as famílias, a gente teve até reuniões na escola que a gente deixou esses parabéns, porque a gente sabe que toda família, da maneira dela, ela quer o melhor para o filho. Sim. Então elas se esforçaram da maneira delas ali. A gente teve o material impresso para quem não tinha acesso a essa tecnologia. As escolas forneceram aí o material impresso para tentar atingir todas as crianças. Bom. E Elza, você como avó teve que ajudar algum netinho lá, a dever de casa, online também? Tenho que ajudar. Tenho uma neta de 8 anos, ela fica comigo, porque a mãe trabalha, né? Sim. Então, mas sou eu que assisto às aulas online com ela, ajudo, né? Da maneira que eu posso. E você viu que ela teve interesse nas aulas, no aprendizado online, como que foi? Olha, a minha neta, ela é muito desinteressada em estudos. Então eu tenho que ficar ali no pé dela, sabe? Ao lado, né? Não apareço lá na tela, na aula online, mas eu tô sempre por perto, né? Tô dando uma puxadinha nela ali, sem a professora ver. Mas assim, na atenção dela, né? Para ela não perder e para ela ficar atenta à aula, né? Porque senão atrapalha até a professora, né? Foi um período assim difícil para todos os lados, né? Tanto para a área escolar, tanto para as famílias, né, Keila? Então a gente entende também esse processo, essa dificuldade com a tecnologia, mas apesar de tudo trouxe um benefício, né? Porque algumas coisas que a gente ia deixando, né, para trás, igual você falou, que era só o WhatsApp, né? E às vezes fazia alguma coisa e mandava para os pais, às vezes ficava com receio de entrar muito tanto na família do professor quanto do aluno, né? Mas hoje a gente viu que essa interação está bem profunda agora e que a tecnologia ainda vai vir mais ainda para dentro da escola, né, Keila? Isso a gente tem certeza. Não vai dar para sair dessa pandemia e voltar aí para o presencial. Lógico que a gente sabe o tanto que é importante o presencial, né? Todo mundo tem ciência aí de quanto a gente teve prejuízos aí, mas assim, eu acho que nada volta a ser como era antes. Eu acho que essa parte, a gente tem estudado várias metodologias que pode unir o presencial com a tecnologia, e a gente sabe aí que os alunos têm diversas formas de aprendizagem. Então isso vai ajudar também, né? Que a gente tem lá no presencial uma forma de ensinar que vai atingir uma parte dos alunos. Tem a forma também aí do online, do uso da tecnologia, que a gente tem alunos também que já gostam mais. Então eu acho que a vantagem é essa. A vantagem é se unir agora os dois, né? Eu acho que isso não vai ficar assim perdido. Eu acho que a gente leva une o que a gente tinha do presencial e leva essa tecnologia para as salas de aula. Tanto é que as escolas aí já estão recebendo as internets para facilitar já esse trabalho dentro da escola. Isso é muito bom. E é interessante que quando a gente vê que um filho ou filha estão muito ligados nas redes sociais, né? Passa muito tempo no celular, a gente tem que já prestar atenção, né? Falar, opa, né? Tá só dentro daquela caixinha ali, só no celular. E a gente tem que buscar, né? Meios de tirar ele um pouco daquele mundinho ali do celular para interagir com outras coisas, com brincadeiras, né, Keila? Fazer outras atividades. A leitura, os livros, né? Sim. Que é tão importante. Fazer uma leitura manual com livro de papel, né? Eu falo que eu gosto muito de papel, gente, tudo que eu gosto é de papel. E ler um livro para mim no celular ou no notebook, eu tenho muita dificuldade, porque eu acho desinteressante.
Agora, quando eu pego o livro e o papel ali, eu vou folheando as folhas, aí eu volto a folha ali na mão mesmo. Eu não sei se é pelo fato da facilidade, mas eu gosto muito mais de ler no papel do que ler na... É mais chamativo, né? É bem mais chamativo, eu acho. E a gente tem que buscar isso, né? E eu acho que os professores também tiveram um grande desafio já é difícil você conseguir dominar 30 alunos, 40 alunos numa sala de aula presencial. Agora, online, você teve quantos alunos assim por aula online? Como que funcionava? O ano passado eu estava nessa parte que era da gravação de vídeo, né? Então a gente tinha ali uma turma de 27. Aí a gente tinha ali uns 12, 14 que conseguia acompanhar. Como era da educação infantil, a gente fazia à noite, um horário que o pai tivesse, porque aí dependia do pai, né, para estar utilizando o celular, que eles ainda não conseguem. Então, assim, a gente tinha essa média de alunos, eu tinha essa média de alunos. Agora, na direção da escola, assim, a gente acompanha também lá os grupos, né, de WhatsApp das professoras. Então a gente tem uma grande parte que acompanha, sim, essas aulas online, que além de levar um pouco ainda do ensino, ela ajuda na interação. Sim. Porque a gente tem aí aluno que não conhece nem o professor, só viu ele ali naquele quadradinho. É verdade. Então, assim, é uma maneira da criança não ficar tão distante do ambiente escolar, né? E tá ali aprendendo, porque a gente ainda fala assim, a criança não aprendeu. Eu acho que aprendeu, sim. Não foi o suficiente igual seria numa sala de aula. Mas que eu consegui... tiro o chapéu para vocês, professores, né? Dar aula online, ainda conseguir dominar, ter o domínio ali da sala com 14, 15 crianças, que fosse 2 alunos. Já é difícil você tomar atenção ali para uma aula online, porque no presencial eles já dão trabalho, assim, dificulta, né, o trabalho. Sim. Mas online eu acho que é pior ainda, porque está em casa, está no ambiente dele, então ele que está comandando ali a situação, não é assim? Isso, e assim, quando a família, igual a tia Elza falou, que fica lá sempre perto, a gente tem ainda umas mães ali que acompanham, sim, e isso facilita, né? Porque a mãe tá ali, fala com eles, mas tem que estar sempre chamando. Questão do uso do microfone, no começo era mais difícil, depois eles mesmos foram aprendendo. Eles já entravam na aula, já desligavam o microfone. As primeiras reuniões que a gente fez com as famílias também, as famílias deixavam os microfones abertos, a gente foi ensinando, aí a gente ia conversando com as crianças, explicando, olha, quando o coleguinha tá falando, o outro tem que desligar o microfone. Sim. Sempre pede para manter, né, a tela aberta, para ter certeza que a criança tá ali presente, né? Mas é difícil e a gente vê até o lado da criança, porque em casa ele tem um ambiente, como você mesmo disse, dele. Então ali ele tem muita coisa para distrair, que é mais legal às vezes do que está acontecendo, né? Então assim, mas a gente depois a gente viu aí agora que os meninos já conseguem estar mais ali acompanhando e já obedecendo essas regras que mesmo no online teve que ter as regras, né? Não tinha como ficar um ambiente totalmente aberto. O comecinho foi mais difícil, depois eles foram pegando o jeito ali também e já começou a funcionar melhor. Já se adaptar. Isso é muito bom. E tia Elza, deixa eu contar para você, a minha sogra tem 93 anos e ela mexe no celular. Esses dias ela chegou no Jonas e falou assim, ó, toma aqui, esses 2 celulares não tá servindo mais para mim. Porque ela tinha um mais para ligação, mais simples, e um outro que tinha uns joguinhos para ela. Gente, ela falou que estava enjoada do joguinho do celular e queria um mais moderno para ela jogar. Olha só que gracinha, hein? Tá vendo? E ela mexe tudo, e ela joga videogame, ela vai lá para casa, tem o Xbox dos meninos, ela joga, fica lá no joguinho jogando, os meninos ensinaram ela a mexer, ela mexe, joga, brinca e ativa, sabe? Assim, interessada em aprender e fuça em tudo. Olha só. Mas a gente tinha professor que no começo da pandemia, ele tinha um celular, ele não adaptava, ele não aceitava. Ele falava assim, ela falava assim, não, eu não uso celular, ela não tinha WhatsApp, gente. Ela tinha um celularzinho dela ligar e atender. E era uma professora que dentro da sala de aula dava um show com giz na mão, né? Ali no corpo a corpo com o aluno. E aí também, eles também tiveram essa capacidade de aceitação e de mudança. Que aí ela providenciou um celular,
né? A coordenação, a supervisão foi dando esse auxílio para ela e hoje ela dá uma aula online, né? Então, assim, a gente viu aí que todo mundo está tendo que ter, aceitar essas mudanças que a gente está tendo que passar, né? Eu também tinha dificuldade, eu falava, não precisa me dar outro celular não, esse aqui tá bom, e ia levando. E hoje eu já necessito dessa tecnologia, eu preciso agora aprender a mexer no Instagram, eu preciso aprender a estar lidando mais com o Facebook, nos stories, tudo, eu tenho que aprender, porque é necessário, né? Verdade. E por isso que já tem cursos aí para as pessoas mais velhas, porque eu pensava que eu ia ficar só naquela do celular ali, do WhatsApp e pronto, acabou. Mas não, né? As redes sociais estão aí e tudo agora é por rede social, é pela internet, né? E a gente vai ter que entrar nesse mundo sim, não vai ter jeito de ficar de fora. Não tem jeito. Ai, ai. Meninas, eu gostei muito da entrevista com vocês. Quer falar mais alguma coisa, tia Elza? Acho que eu já falei Já? o suficiente, né? E aí? Não, eu só queria complementar a parte que você falou das crianças ficarem muito tempo na frente do computador, da tela. Realmente, eu também tenho criança em casa, eu sei o tanto que isso é difícil, a gente ter esse controle, porque se antes a gente saía com eles e fazia um monte de coisa, hoje a gente não pode. Então acaba que às vezes é mais cômodo deixar a criança ali, mas a gente, como mãe e a gente como educadora também, a gente pede aí aos pais que tenham bastante atenção a isso, né? Que a gente possa aí às vezes voltar a um bom bate-papo em alguns horários, tentar ali colocar um limite, chamar para uma brincadeira essas crianças, porque a gente também está vendo aí, os pais comentam que tem criança ficando às vezes muito tempo trancado no quarto, e isso a gente sabe que não é bom, né? Para ninguém, quanto mais para criança que tem muita energia. Então deixar aí, pedir para os pais que fiquem atentos e que a gente puder fazer aí pelos nossos filhos, de estar colocando limite, tirando eles aí para contar uma história, né? Ou que ele às vezes sentar ali, ler um livro para ele, ou uma história dos causos, né, que a gente escutava antigamente, era tão bom. Então, que os pais tenham aí um pouquinho de paciência também e tenham esse cuidado com os filhos e com as crianças. Às vezes o simples fato da gente sentar numa calçada e mostrar um bichinho passando, olhar para o céu e comentar sobre as nuvens, já traz uma imaginação para a criança que ela viaja naquilo, né? Verdade. Criança é muito fácil, né, de adaptar, e eles gostam de coisas simples. Às vezes a gente nem precisa aí de muita coisa. E eu falo assim, às vezes a gente trabalha o dia todo, né? Das famílias hoje, a maioria, o pai e a mãe trabalham, mas não é aí, às vezes, a quantidade de tempo que você vai ficar com o seu filho que vai fazer a diferença na vida dele. Mas que você fique ali, que você tire um pequeno tempo que seja dedicado para ele, para essa conversa, para ouvir os sentimentos deles, né? É isso que eu queria deixar aí também. Obrigada, viu, Keila? Obrigada, Elza. Eu que agradeço, Sara. Teve ótimo nosso bate-papo. Eu que te agradeço. Obrigada. Obrigada, Sara, também. Fiquei muito feliz com o convite. Boa noite a todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui conosco, participar desta rodinha de conversa. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida.